Oi, gente, sejam mais uma vez muito bem-vindos a este canal. Eu sou a professora Carla Panini, sou professora de artes e estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre história da arte, sobre artes em geral, todas as suas linguagens, falar sobre cultura, falar sobre tudo que é colorido e lindo de viver aqui. Para quem está chegando hoje, né, seja muito bem-vindo, espero que goste das nossas videoaulas, espero que você curta os nossos vídeos, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal para receber ali as nossas notificações e que essas aulas te tragam muitas coisas boas. O movimento que a gente vai falar hoje é um movimento que vai trabalhar um pouquinho com a questão da visão, do nosso olhar, né? Fazer essa brincadeira com o nosso cérebro ali, confundir um pouquinho essa nossa maneira de ver as coisas. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre isso, camiseta do dia, né? Então temos aqui uma figura que lembra uma princesa Disney, né? Aí naquela posição, né? Aqui que mostra essa questão da força feminina, então uma brincadeira aí com aquela imagem que se tornou um símbolo do feminismo, né? We can do it, nós podemos fazer isso, e realmente a gente pode fazer isso, né? A gente pode fazer isso todos os dias, o tempo todo, e a gente pode fazer o que a gente quiser fazer, e principalmente nesse momento a gente pode lutar aí contra todos os preconceitos possíveis e imagináveis, né? Então a nossa força aí, a nossa banana, né, para todo preconceito, para que tudo tome uma proporção digna de amor e de que as pessoas se respeitem, né, e que a gente possa aí ter uma vida bonita dentro de um mundo bonito. Então vamos lá, vamos falar de arte, vamos falar de op art? Bora lá então! Como eu falei na nossa introdução, a nossa videoaula de hoje vai falar um pouquinho sobre a op art, né? Essa arte óptica, essa arte que está focada ali na nossa ilusão de óptica, está focada ali na nossa maneira de ver as coisas, né? Surgiu a partir do concretismo, né? Ela surge após o concretismo, do uso das formas geométricas, né? Da matemática dentro da arte, e aí ela chega trazendo esses conceitos matemáticos para causar no nosso olhar essa ilusão. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje na nossa aula. Desde o início, né, das primeiras produções artísticas, o homem já tentava introduzir movimento ali dentro das suas pinturas, né? É óbvio que era uma representação, como a gente já viu lá no videozinho da pré-história, né? Era uma representação naturalista, mas ele tentava colocar ali os movimentos dos animais também. Ele tentava colocar ali como se aquele animal tivesse, né, se movimentando, tivesse ali realizando as suas ações. Então, desde os primórdios, a gente já tem essa intenção humana de colocar movimento nas obras de arte. Aí a gente pode, né, procurando ali vários outros movimentos, como por exemplo no Barroco, né? A gente tem ali toda a questão da movimentação dos tecidos drapeados, dando essa sensação de movimento nas obras. A gente tem nas esculturas renascentistas, a gente também tem dentro do cubismo a representação na pintura da figura por vários ângulos ao mesmo tempo, e isso ocasionando, né, uma sensação de movimento. No futurismo, né, os objetos como se estivessem representando a velocidade. Então a gente tem várias tentativas durante toda a história da arte da representação do movimento, mas nenhuma delas acabou surtindo o efeito que deveria, né? Nenhuma delas realmente deu essa sensação real de movimento. Tá? Então a gente vai trabalhar hoje, vai falar um pouquinho a respeito da op art, que através do olhar, né, através desse jogo matemático de medidas bem colocadas, de cores contrastantes, de luz e sombra, consegue-se esse objetivo, que era dar a sensação de movimento real para essa obra que foi ali construída, né, que foi pintada. Como eu já disse, né, a op art ela veio após o concretismo. Então nós tivemos o concretismo, o movimento neoconcreto, e aí chega a op art, né, utilizando esses mesmos conceitos geométricos, só que agora com uma intenção diferente. Se lá no neoconcreto a intenção era se desvincular, romper com conceitos, né, tirar da arte esse estigma de sensação, de sentimento, de emoção, de expressão, na op art essa matemática, essa geometrização vai ser utilizada para que a gente tenha essa sensação de movimentação dentro da pintura.
Uma característica, né, que a gente tem aí dentro é esse uso de cores bem contrastantes. Então a gente tem ou contrastes entre cores neutras, preto e branco, né, ou cores complementares como o verde e o vermelho, o azul e o laranja, o amarelo e o roxo, ou uma mesma cor em duas tonalidades para criar essa ilusão de claro e escuro, de luz e sombra. A Op Art, ela surgiu na década de 60, tá? Então, na década de 60, alguns artistas começaram, então, a utilizar essas técnicas e em 1965, um grupo de artistas participou de uma exposição no Museu de Arte Moderna de Nova York, né, o MoMA, aonde esses artistas expuseram os seus trabalhos. E essa mostra se chamava O Olho que Responde, ou seja, né, o próprio título da mostra já diz aí pra gente qual que era a intencionalidade, né, fazer com que o nosso sentido da visão entrasse em contato ali com essas características e técnicas desses artistas, trazendo pra gente essa sensação de movimento. Alguns dos artistas que participaram desse movimento, que fizeram parte dessa exposição de 1965, é o húngaro Victor Vasarely. Temos também a inglesa Bridget Riley, os estadunidenses Adi Reinhard, Kenneth Nolan e Richard Anuszkiewicz. E temos também o alemão Almir Mavigner. Gente, desculpa aí as pronúncias, tá? Se tiver alguma coisa que não esteja muito correta, né? Porque alemão, húngaro e etc. fica um pouquinho complicado. Mas a gente tenta dentro do possível. Então a gente vai ver agora quais são as características, né? Ali a receitinha do bolo, quais são as habilidades que esses artistas tiveram que desenvolver para poder criar obras dentro desse estilo óptico, desse estilo chamado Op Art. Aqui no Brasil tinha o nome de arte óptica. A primeira delas é que eles tinham que trabalhar com medidas exatas, formas geométricas com medidas exatas. A segunda delas é que eles tinham que ter um grande conhecimento sobre teoria das cores, conhecer ali quais são as cores análogas, né, que são parecidas, quais são as cores opostas, né, contrastantes, complementares. Então esse também era um dos estudos que esses artistas tinham que realizar para poder criar essas suas obras. Outra, né, era uma questão de luz e sombra. Eles tinham que ter um grande conhecimento, um grande domínio do uso da luz e sombra para poder dar essa profundidade e também a perspectiva. Então essas eram as características ali, as receitinhas, né, o estudo todo que eles tiveram que fazer para poder criar suas obras dentro do estilo óptico, dentro da Op Art. E esse estudo todo, né, de movimento, para trazer esse movimento para as obras, não para aí na Op Art, não. Nós vamos ter também a arte cinética, temos também as artes voltadas para a tecnologia, que a gente vai ver isso em outros vídeos. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Hoje nós não vamos ficar só na teoria, não. Nós vamos botar a mão na massa e vamos fazer também uma atividade prática. Então eu vou dar para vocês um passo a passo. Hoje nós vamos fazer aqui juntos, tá? Um passo a passo, mostrando como criar uma obra, como realizar um trabalho com as características dessa ilusão de ótica, com essa característica da Op Art. Então agora, em vez de falar de arte, nós vamos fazer arte. Bora fazer arte? Então vamos lá, né, para nossa primeira aula prática aqui do canal. Para poder fazer esses trabalhos que a gente vai realizar hoje de Op Art, vocês vão precisar folha de sulfite, né, ou seu caderno de desenho, né, ou o seu bloco de desenho, material que você tiver aí que seja uma folha branca para poder utilizar para fazer o seu desenho, tá? Lápis e borracha, normal, lápis número 2, uma borracha também comum. Uma régua, que é bastante importante, já que a gente viu que o pessoal da Op Art trabalhava com medidas, né, com formas geométricas, então nós vamos precisar de uma régua também, tá? E para dar acabamento, aí você escolhe se você quer lápis de cor, canetinha, né? O legal é que você tenha pelo menos uma caneta preta, seja ponta fina ou ponta média, né? Uma caneta dessas pode ser canetinha, tá? Aí você escolhe caneta gel, né? Mas que seja preta, é interessante que se tenha uma, tá bom? E as demais aí você pode escolher. Você pode ter aqui, né, canetas coloridas, makers ou lápis de cor, aquilo que você preferir para dar o acabamento no seu trabalho, tá bom? Então vamos lá, vamos botar a mão na massa, né, e vamos fazer aí o nosso trabalho com essa ilusão de óptica, confundindo um pouquinho ali o nosso olhar e dando a sensação de movimento, de profundidade. Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer arte. Então vamos lá, gente, vamos começar? Primeira coisa que nós vamos fazer é um quadrado de 17 centímetros por 17 centímetros. Então mede certinho, deixa a régua bem retinha para o seu quadrado ficar ok. Agora nós vamos traçar uma linha na diagonal, de um canto ao outro do seu quadrado. Agora a gente vai fazer uma marcação
na parte inferior, na parte de baixo do nosso quadrado, começando a primeira marcação em 1 centímetro e depois de 2 em 2 até chegar no final. Então, o primeiro espaço vai ficar com 1 centímetro e todos os outros vão ficar com 2 centímetros cada um. E depois nós vamos fazer a mesma coisa na lateral esquerda do quadrado, começando embaixo também com 1 centímetro e subindo de 2 em 2 centímetros. Agora, a gente vai ligar esses pontos que a gente fez até naquela linha diagonal. Mantenha a régua bem retinha e vai ligando cada pontinho até a régua. Depois que você já ligou tudo, aí você vai fazer a mesma ligação, só que agora com a régua na vertical, com a régua descendo nos pontinhos que nós marcamos embaixo. Então, primeiro, faz ali com a régua subindo, marcando todas as linhas na horizontal. E depois vamos descer marcando as linhas na vertical, ligando na parte de baixo do nosso quadrado. Agora a gente vai começar a pintar as listras que se formaram. Então, ó, primeiro nós vamos pintar ali o cantinho, né, a nossa marcação de 1 centímetro, e depois a gente pula uma e pinta outra. Se você tiver uma canetinha de ponta mais grossa, fica um pouco mais fácil, mas você pode fazer com o material que você tiver, como eu falei lá no começo. Depois que você pintou ali todas as listras, agora você vai contornar, vai dar o acabamento. Então, contorna em volta do seu quadrado. Também é interessante fazer o contorno da sua linha diagonal, para marcar bem a divisão entre as linhas que estão na vertical e na horizontal. E também contorna ao redor das listras se você achar necessário, se você achar que precisa, para deixar ali a pintura mais retinha. Agora, você vira a folha novamente para ficar com o quadradinho pequenininho ali na parte de baixo, para você poder saber o posicionamento da sua sombra. Com a folha na posição correta, você vai começar a sombrear o lado direito, as linhas que estão do lado direito da sua diagonal. Então, você começa mais escuro, próximo ao quadradinho ali de baixo, e vai seguindo, né, passando o lápis, pode ser um lápis escrever, eu usei um lápis escrever comum. Quem tiver 6B, pode usar um lápis 6B também. E aí vai sombreando, passando esse lápis em todas essas linhas e depois você vai passar o dedo por cima desse lápis que você passou para poder dar o efeito do sombreado e tirar as marcas do lápis. Esse sombreado é que vai dar o efeito de profundidade no seu desenho. Se você achar necessário, você também pode tirar um pouco das marcas do seu lápis utilizando uma borracha bem de leve, só para poder tirar mesmo as marcas. Para criar a ilusão de ótica desse buraco, o que vai dar esse efeito é o olhar, é a posição que você vai olhar no desenho que vai dar o efeito de profundidade, como se ele estivesse entrando ali na sua folha. Espero que vocês tenham gostado e vamos então para o nosso próximo exercício. Esse nosso segundo exercício parece ser um pouquinho mais complicado, mas não é não. Você vai ver que na hora que pegar o jeito, rapidinho fica pronto. Então, primeira coisa, nós vamos fazer um quadrado de 14 por 14 centímetros. Nós vamos traçar linhas ao redor desse quadrado. Então, nós vamos começar ali na parte inferior esquerda, bem rente, né, junto com a linha ali com o canto do quadrado, e você vai abrir na parte superior um pouco essa régua com aproximadamente 2 centímetros. Aonde você encosta essa régua na linha, você vai fazer a sua próxima linha. Então, você traça ela também encostada nessa linha e vai abrir até o outro lado com aproximadamente 2 centímetros. Isso assim sucessivamente, vai fazendo uma após a outra. Então, sempre aonde termina uma linha, você faz a próxima e sempre deixando uma abertura maior na outra parte. Essas aberturas elas vão reduzindo conforme você vai indo para o centro desse quadrado. Cada vez que você vai traçando uma próxima fileira de linhas, você vai fechando um pouquinho ali a sua régua, reduzindo um pouquinho a abertura dela. Reparem que enquanto a gente vai traçando as linhas retas, mudando essa posição da régua, a gente vai tendo a sensação de que está criando linhas curvas. Então ela dá uma sensação de que essas linhas elas estão se encurvando, virando como se fosse um caracol, como se fossem várias escadas partindo de cada lado do nosso quadrado, se encontrando no centro, né? Como se fosse uma escada arredondada, né? Que se une ali no centro do quadrado, dando uma sensação de profundidade também. Então a gente está trabalhando com linhas retas, mas dando a sensação óptica de que nós estamos trabalhando também com linhas curvas. Se você quiser e achar necessário, você pode reforçar um pouco as suas linhas, dando uma sensação
um pouco mais visível ali na sua obra, conseguindo perceber um pouco mais as linhas que fazem parte do seu trabalho. Eu escolhi para finalizar esse trabalho 2 cores contrastantes. Eu usei uma caneta tipo Maker para poder fazer a pintura, mas como eu falei, você pode usar lápis de cor, canetinha hidrográfica comum, né? A caneta que você tiver ou o lápis que você tiver para fazer essa coloração. Fica muito legal também trabalhar nesse desenho utilizando preto e branco. É que como eu já havia feito um em preto e branco, eu resolvi fazer esse colorido para vocês verem também. E como a gente falou, né, na questão da Op Art, o uso de cores contrastantes também causam um efeito visual bem interessante na obra. Depois que eu preenchi toda a parte ali com as canetas coloridas, aí eu fui fazendo um contorno em preto, dei o acabamento nas cores e fui fazendo os traçados novamente com a régua, reforçando os contornos em preto do nosso desenho. Nas bordas eu dei uma ondulada ali nas bordas para dar um efeito diferente e tá pronto mais um exercício de Op Art. Espero que vocês tenham gostado desse também e vamos para o nosso terceiro exercício, que também vai ser em preto e branco. Este nosso terceiro exercício, ele é um exercício bem simples de fazer, mas que dá um efeito óptico muito legal. Então a gente vai trabalhar com preto e branco, primeiro fazendo um quadrado de 16 centímetros, 16 por 16, sempre mantendo a régua bem retinha para não dar diferença na hora de fazer a ligação do seu quadrado. Depois do quadrado pronto, marque pontinhos de 4 em 4 centímetros nas laterais do seu quadrado e fechem essas linhas, tracem essas linhas, formando quadrados de 4 por 4. Então nós vamos ficar ali com 16 espaços dentro desse quadrado. Dentro de cada um desses quadrados, vocês vão traçar uma linha na diagonal. Então, em cada quadradinho, uma linha diagonal. Na primeira fileira, vocês vão fazer um outro quadrado dentro desse primeiro que foi feito. Então, vai ficar um quadradinho dentro do outro. E com a linha diagonal, passando bem certinho entre os 2 quadrados. Na segunda coluna, vocês vão fazer a mesma coisa, só que agora, em vez de quadradinhos, vai fazer círculos. E a linha na diagonal também vai passar ali do canto do quadrado, cortando esse círculo no meio até o outro lado. Na terceira linha, repete o que fez na primeira, quadradinhos com linha na diagonal, dividindo esse espaço. E na última, novamente o círculo. Agora, nós vamos começar com a pintura do nosso trabalho. Então, ó, na primeira fileira, vai pintar a parte de cima do quadradinho do centro e a parte de baixo do quadrado maior. Então, a fileira toda, a coluna toda, a parte de cima do quadradinho do meio e a parte de baixo do quadrado externo. Na segunda fileira vai fazer a mesma coisa com o círculo. A parte de cima do círculo pinta e a parte de baixo do quadrado pinta também. Aí vai repetir a mesma coisa na terceira e a mesma coisa na quarta fileira. Aí você vai reforçar todas as suas linhas. Usa uma canetinha e faz esses traços de novo, dá o acabamento na sua pintura, se precisar tirar ali alguma marca que tenha ficado. E tá prontinho mais um trabalho. E olha que efeito legal que ele fica. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês em mais essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu joinha, curte aí o nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos se você gostou, mostra aí para os amigos, que a gente está sempre aqui querendo trazer um pouquinho de arte para a vida de todo mundo. E a gente fica por aqui, espero que vocês tenham conseguido um bom resultado. Coloca aí nos comentários, se quiser mandar foto, se tiver como, eu não sei se tem, mas se tiver como colocar, anexar foto ali nos comentários, pode colocar. Ou se quiser contar como foi a sua experiência, se deu certo a maneira que eu expliquei para fazer os desenhos. Então é isso, um beijo para vocês, até a próxima, tchau, tchau!